Olá, boa noite, graça e paz da parte de Deus. Muito bom estar aqui nessa mais uma quarta-feira de estudo da palavra, de reflexão das orientações bíblicas para nossas vidas, interceder pela vida dos irmãos. É um privilégio muito grande a gente estar em culto a Deus, nesse tempo em que a gente precisa muito da direção divina para nossa jornada, enfim, para aquilo que temos a fazer. Eu tenho uma notícia para vocês hoje, talvez não muito legal, né? Mas são coisas que acontecem. Nós hoje estamos sem internet, o Luiz está sem internet, o Henrique, que ajuda a gente, não pôde estar hoje e está sem nenhuma internet lá na casa dele. Então eu estou transmitindo direto aqui de casa, sem o estúdio, né? E a gente não vai ter o louvor. Foi agora, nesse exato momento que eu fiquei sabendo, não deu tempo de acionar ninguém. A gente vai ter um tempo de uma palavra de oração, eu vou estar orando com vocês e depois a gente vai estudar o Salmo 44. Então o culto vai terminar mais cedo e que você tenha misericórdia, porque as coisas ao vivo às vezes acontece isso daí, mas foi em cima da hora, nem deu tempo pro plano B, tá bom? Mas vai ser proveitoso, eu acredito que a gente tem muito a fazer nesse tempo, você unir a sua fé ao Senhor, a minha aqui agora, nesse tempo de intercessão. E eu quero ler um texto com vocês, mas deixa aberta aí, a Bíblia aberta, no Salmo 44, que a gente vai estudar hoje. Eu quero ler um texto também muito conhecido nosso, a respeito de oração. É a oração de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse texto, porque esse texto ele é muito rico e ele revela muitas experiências, uma experiência muito forte da vida da Ana no momento de oração. Samuel, 1 Samuel, primeiro livro do Samuel, capítulo 1, perdão, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 10, a palavra de Deus diz assim pra gente: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e a tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, maligno, a palavra seria maligno, Belial, tá bom? Maligna. Porque pelo excesso da minha ansiedade, de minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Muito
pertinente esse texto de oração, que a gente vai ter um período de oração agora, lembrar, né, que nesse período de oração, primeiramente, ela demorava a orar diante de Deus, né? Eu fico pensando sobre isso. O que é isso, né? O que é demorar a orar diante de Deus? Quanto tempo a gente leva em oração? Eu fiquei olhando para a vida de Ana, e às vezes a gente... alguém gosta de orar com voz alta, isso, aquilo, mas ela estava em silêncio com os seus lábios, o sacerdote ali olhando para os movimentos do lábio dela, não ouvia voz nenhuma, e ele percebia que ela poderia estar embriagada, porque estava falando, ele não estava entendendo, falando coisa por coisa, mas ela estava ali derramando a sua alma diante do Senhor. Nós tivemos um estudo com os novos convertidos, agora os candidatos ao batismo, sobre oração. Justamente o que nós estávamos falando era isso. A oração nada mais é do que a gente derramar a nossa alma diante do Senhor. Colocar tudo diante do Senhor com muita verdade, com muita reverência, com muito carinho, para que Deus tenha misericórdia da gente. Então eu quero tirar esse tempo de oração. A gente não vai ter o louvor, o pessoal está sem internet, eu estou transmitindo aqui de casa, você que chegou agora. Então tenha um pouquinho de paciência. Logo em seguida eu vou estar estudando o Salmo 44 com você, mas eu quero levantar essa voz de oração. Eu não vou demorar igual a Ana, né? Quem me dera que eu demorasse aqui em oração, a gente passasse tempos aqui de oração. Nós tivemos uma vigília antes da pandemia de noite toda, foi muito gostosa. A gente tem saudade disso, a gente está agora meio recluso, mas eu quero ter esse tempo de oração, orar pelas nossas famílias, orar pelo nosso país, orar pela nossa saúde, pelos desempregados, pelos enfermos, por toda essa situação que a gente está vivendo. Então eu quero pedir a você que nesse tempo, eu sei que em casa é um desafio grande, às vezes é um outro aparelho ligado em algum lugar, é alguém passando, mas vamos nos inclinar agora diante do Senhor, ainda que não seja de joelho, se você quiser, pode, que seja o joelho de alma, né? Que você consiga colocar a sua mente agora concentrada no Senhor. Vamos orar? Meu Pai, Pai de amor, Pai celeste, celebrado, adorado, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos gratos por tantas e tantas bênçãos que nós recebemos do Senhor, até aquelas que não conseguimos ver. A todo instante o Senhor trabalha em nós, a todo instante o nosso coração está sendo conduzido pelo Senhor. Os livramentos, Pai, muito obrigado por isso. A gente quer interceder pelos nossos filhos, pelos caminhos que os nossos filhos estão andando, na vida profissional, na vida acadêmica, estudantil, na vida, Pai, de aprendizado, de pegar experiência da vida. A gente coloca os filhos, as filhas diante do Senhor, os namoros, os casamentos deles, aqueles que estão noivos e noivas. Pai, estenda a tua mão, ajude essa geração, ó Pai, a formar famílias sadias para a tua glória e teu louvor, Pai. Toma nas tuas mãos, coloca no coração da nossa juventude sede da tua palavra, Pai. Como eu estava conversando hoje com uma pessoa, a gente está passando esse tempo de, ó Deus, insensatez com a sua palavra. As pessoas não estão valorizando o tempo de intimidade com a tua palavra, Pai. E a gente precisa muito da tua palavra no nosso viver, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Estenda a tua mão sobre o coração do teu povo e coloca fome, como diz a tua palavra. Fome não de pão, nem de água, nem de comida, mas fome de se alimentar daquilo que é proteína da sua própria palavra, aquilo que vem, ó Pai, como voz profética, anunciadora das verdades na nossa vida. Por isso nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Nós vamos ler daqui a pouco a Tua palavra, vamos expor a Tua palavra, que ela ache em nosso coração essa terra fértil, Deus, para que o Senhor reine na nossa vida, nos ajude, ó Pai,
a gente a caminhar ao teu lado, em amizade contigo. Por isso nós oramos não só pela juventude, mas por nós também nisso daí, pelos nossos filhos e por nós. Nós oramos, ó Pai, pelos casamentos, pelas famílias, nós oramos pela saúde de cada um passando o seu limite, às vezes de idade, às vezes por uma enfermidade temporária, algumas mais longas, outras definitivas. Deus, estenda a tua mão de poder e de graça sobre o teu povo. Faça, ó Deus, se cumprir a tua palavra na nossa vida. Venha nos livrar, ó Pai, da maldade do homem, ó Pai, da influência do inimigo sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Derrama o teu sangue sobre nós, Pai. A gente ora também, ó Deus, agora pelo nosso país, por esse tempo que estamos vivendo de conflitos, de arranhos políticos, de falta de pegada, ó Pai, para poder ajudar essa nação a crescer por parte dos políticos, mas por nossa parte. Nós precisamos ter mais esse tempo, quem sabe demorarmos mais a interceder, ó Deus, como a Ana fez, pela nossa nação, por esse estado de corrupção que é o Rio de Janeiro, Pai. Um estado praticamente falido, onde as indústrias debandaram daqui, as grandes e médias indústrias, Pai. Muitas delas se transferiram de estado. Olhe por nós, olhe pelo desemprego do nosso estado, olhe pela nossa segurança, a insegurança de se estar na rua, seja dirigindo dentro do próprio carro ou numa condução, o medo do contágio, o medo do assalto, a angústia, ó Pai, da gente estar, ó Pai, transitando no meio de um povo que está violento, Pai, onde a qualquer momento tudo pode acontecer. Olhe por nós, interceda por nós, Espírito Santo. Tome conta das pessoas que estão internadas. Hoje é uma tensão muito grande por uma outra enfermidade qualquer. A gente bater no hospital para um tratamento, porque tem essa possibilidade, ó Pai, desse vírus. Ó Deus, nós estamos numa fase tão difícil, Pai, não só econômica, mas psicológica, política, social, Pai, e financeiramente. Olhe para nós por causa dessa questão toda. Nos ajude os nossos governantes a terem transparências e cuidado, ó Pai, com a nossa nação. Ilumine a cada um dele, Pai. Repreende o homem ganancioso, Pai, que frauda, que, ó Deus, quer tirar do povo para colocar no seu próprio bolso, Pai. Toma nas suas mãos essa nação, toma nas tuas mãos, ó Pai, esse tempo na nossa vida. Fala conosco agora, à luz da tua palavra, do teu desejo para cada um nessa noite, Pai. Cuida da gente para glória e para louvor do nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Salmo 44. Eu vou ler com os irmãos na versão NVI. São 26 versículos, né? Eu vou ler ele todo na íntegra. Hoje não teremos o louvor. Repetindo aqui, quem está... Às vezes eu estou vendo algumas pessoas aqui só. Algumas pessoas participam, mas não dá nenhum toque aí, não bota um amém, não dá um boa noite. Nós não obrigamos isso, mas só para você ficar sabendo, porque os nossos irmãos estão sem internet em casa, teve um problema lá e nós não estamos transmitindo no estúdio, transmitindo direto da minha casa com a minha internet. Aqui não teve nenhum problema. Então, o que estava tudo pronto não vai poder acontecer. Nós vamos meditar nesse salmo, orar mais uma vez no final, agradecendo a Deus, e vamos terminar a nossa reunião de hoje, tá? Mas que você tenha paciência e continue aí conosco para a gente meditar aqui agora no Salmo 44. Na nova versão internacional, a partir do verso 1, é um salmo muito interessante, gente. Eu estudei ele ontem, vale a pena a gente conferir. Diz assim, a partir do verso 1, Salmo 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados.
Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitória para Jacó. Contigo pomos em fuga nossos adversários. Pelo seu nome pisoteamos os que atacam, os que nos atacam. Não confio em meu arco, nem minha espada não me concede vitória, diz o verso 6. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada e nos odeiam e nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações, diz o verso 11. Verso 12. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. Por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem nossos pés se desviaram da tua vereda. Verso 19. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces no nosso sofrimento e a nossa aflição. Verso 25 e 26, os dois últimos. Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegaram ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por amor da tua fidelidade. Amém. Esse salmo ele tem a ver com o conhecimento de um pai que passa para o filho, um conhecimento de vida, né? É muito interessante, o Salmo 44 mostra para a gente a validade e a importância do ensino de uma geração para outra, o testemunho dos mais velhos. Então o salmista, o descendente de Corá aí, que não é Davi aí no caso, membro, a gente já viu isso quando começou o Salmo 42, de uma família que trabalhava dedicada no serviço do Senhor no templo. Ele se vê numa situação complicada e parece envolver que é uma derrota militar, né? O verso 9 e 10 a gente viu isso. E as suas consequências dessa derrota militar, talvez um exílio, o desprezo o verso 11 e 12 dá a entender isso, o desprezo das outras nações vizinhas. Então o próprio salmista pode ser um dos que estão exilados. A gente já viu isso lá no 42 e 43,
essa possibilidade. Então, aqui são os descendentes de Corá também. Então, nesse texto, o contexto dele de sofrimento, de desânimo, a gente vai perceber a importância do ensino passado de geração a geração. O Salmo começa com a seguinte declaração, o verso 1 fala pra gente: ó Deus, com os nossos ouvidos ouvimos nossos pais. Na versão que eu li, os nossos antepassados nos relataram o que fizeste nos dias dele, nos dias remotos. Então, com esse conhecimento em mãos, o salmista obtém 4 benefícios para a sua vida. Qual o conhecimento? O que os antepassados passaram para ele? O que a geração anterior passou como experiência, como conhecimento para a vida desse salmista aí, que é da família de Corá. O primeiro benefício que eles ganham com essa passada de experiência das gerações anteriores é conhecer o caráter de Deus. Então as gerações passadas dos israelitas se esmeraram em guardar e transmitir as memórias dos atos de Deus a favor do povo, através da nação de Israel. Por isso o salmista podia falar, o verso 2, por tuas mãos tu expulsastes as nações e assentaste quem? Os nossos antepassados. Trouxesses danos aos povos, mas os nossos antepassados enviaste no lugar. Olha só, isso chegou ao salmista porque na verdade foi transmitido pelos outros. Esse assentaste, esse enviaste, tem um sentido de que os pais deles contaram essas histórias, como a gente viu no verso 1, e apesar de não parecer a palavra pais, mas parece os antepassados, né? Mas sim um sufixo aí, tem no hebraico aí alguma coisa que aponta para isso, trata-se de uma grande conquista, porque eles puderam presenciar na história do próprio povo a questão do caráter desse Deus. Com isso, o salmista aprendeu fortemente que Deus ele é poderoso acima de tudo e qualquer circunstância, fiel para cumprir aquilo que ele promete. Essa lição produziu no autor 2 sentimentos. Essa lição do verso 2 aí, de Deus assentar e de Deus enviar o povo dele, guardar o povo dele. Ele aprendeu a confiança, ele aprendeu a gratidão. Olha só o que diz o verso 6. Não confio em meu arco. Em minha espada não me concede vitória. Olha só a confiança. Ainda que se tenha os recursos, a pessoa coloca a confiança em Deus. É isso que o salmista está falando. A gente olhou e viu isso. Quando nos contaram, a gente viu que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Não somente nos recursos que o Senhor nos dá, mas no Senhor. E a gratidão, verso 8. Nós louvamos a Deus todos os dias e celebramos o teu nome para sempre. Ele confia e é grato em quem confia, que é o Senhor. Então, que aprendizado melhor do que esse daí para se obter por meio da história, daquilo que Deus já fez no meio do seu povo, no meio da sua igreja, que revela o seu caráter santo. Não tem aprendizado melhor que isso. Então, o segundo benefício, depois de aprender sobre o caráter divino, é reconhecer a provação divina. Acontecimentos ruins sobrevieram ao exército de Judá várias vezes, a gente conhece a história bíblica, né? Perderam batalhas, fugiram derrotados pelos inimigos, e alguém poderia até falar assim, pô, mas deu azar, né? Ou é culpa do general, as estratégias, as estratagemas, o recurso da linguagem militar, as estratagemas do exército não foram boas. Entretanto, o salmista aqui parece conhecer o procedimento desse Deus zeloso pelo seu povo, pelo que ouviu dos seus, o que? O salmo todo vai girar em torno disso, dos antepassados. Com base nessa experiência de ter ouvido isso dos antepassados,
e eles têm a ideia, o salmista tem a ideia clara que se tratava de uma atuação deliberada de Deus. Preste atenção no verso 9. Mas tu nos rejeitaste, nos humilhaste e não sais com os nossos exércitos. Há nesse verso 9 uma mudança muito grande no tipo de atuação de Deus. Até o verso 8, do 1 ao 8, o Senhor se mostrou um Deus guerreiro ao lado de Israel, protetor do povo, enquanto agora ele deixa-o marchar sozinho. Não está favorecendo a vitória. E aí o salmista revela assim, caramba, só nos rejeitaste, nos humilhaste. Está colocando ali o seu coração diante do Senhor. Aliás, para o salmista, Deus foi o autor da desgraça militar de Judá. Nessa ocasião, já que o Salmo diz que entre o verso 10 e o 14, tem 5 tu aí. Entre o versículo 10 e o versículo 14. Diz assim, ó: tu nos fizeste voltar atrás fugindo do inimigo. Tu nos entregaste como ovelhas para o matadouro. Lembra que Paulo escreve em Romanos 8? Como ovelha enviada para o matadouro, nós vamos à morte, né? Paulo está citando o Salmo 44. Tu vendeste o teu povo por um preço barato, por ninharia, que a gente leu ali. Tu nos transformaste em um objeto de escárnio. As pessoas olhavam para o povo de Deus e balançavam a cabeça. Caramba, isso aí quer servir a Deus, isso aí quer ser um povo escolhido. Os vizinhos, as nações vizinhas. Tu nos transformaste em um provérbio entre as nações. Estavam zombando dele. Então tu é uma descarga de tu aí, que ele vê que a atuação de Deus para o salmista é muito clara a participação de Deus nos eventos que estavam assolando ele ali, o autor desse escrito aí. O que esse salmo, na verdade, tem de diferente dos vistos até aqui, e diferente de Davi, que via as situações, as disciplinas do Senhor na sua vida, esse salmista da família de Corá vê a mão de Deus trazendo provação, apesar da fidelidade que ele fala que ele tem e um remanescente fiel. Você viu que a partir do verso 17 até o 22, mas a gente não se esqueceu de ti, a gente não abandonou a tua lei. Não era o povo todo, eram apenas 2 pessoas. Apesar de o restante todo do povo ser possivelmente merecedor de uma disciplina, mais do que uma disciplina, de uma provação vinda da parte de Deus. Talvez para eles estavam se sentindo estranho. Poxa, mas a gente está andando no caminho do Senhor. Mas quando Deus quer mexer, às vezes, numa família, num povo, Deus permite essas situações. Coloca a gente em situações para a gente crescer. Não é tentação. Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova. Entretanto, esse remanescente fiel, mesmo diante da provação, não se rebela contra Deus. Esse salmista, e mais talvez essa pessoa, não desiste de servir a Deus. Então o terceiro benefício, além de conhecer o caráter de Deus, saber que tem provação divina na nossa vida, o terceiro benefício é manter-se fiel a Deus. Isso é muito forte. Como dito anteriormente, o escrito do Salmo olha para a vida e ele se vê fiel a Deus. Olha o que diz o verso 17. Tudo isso veio a nós, mas nós não nos esquecemos de ti, nem violamos a sua aliança. Ele estava ali, o Salmo tem disso, a gente já viu disso desde o início, né? Esses questionamentos, são poesias muito verdadeiras. Mas, Senhor, a gente não está merecendo isso, a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente não fica assim, às vezes, atônito. É uma frase realmente encorajadora quando olhamos diante de uma situação em que se vive esse salmista. Então o conhecimento que ele e seus pares ali, os poucos ali remanescentes fiéis, receberam dos antepassados, e os ensinos,
isso foi ensinamento suficiente para ele agir junto com o Senhor, com as suas ordens e com circunstâncias, para que soubessem que não se tratar de uma punição injusta. Porque eles reclamam isso, né? Eles, poxa, Senhor, mas não, eu não estou suportando isso aqui, a gente não merece isso, a gente tem vivido diante do Senhor. E aí o verso 18 ao 21, realmente, eles certamente, esses remanescentes fiéis, não conheciam os detalhes dos propósitos de Deus. Todos os detalhes, mas sabiam quem Deus era. Como que eles sabiam? Os pais contaram para eles. Então, por isso o escritor do Salmo termina esse trecho, né, aí que a gente está avaliando aí, afirmando a sua desventura, mas não com amargura na alma. Na verdade, o faz em um tom que glorifica o Senhor e encoraja ao leitor, como nós, ou ao leitor dele, a ser fiel nesses reveses da vida aí, que as perseguições, o sofrimento, por amor e fidelidade a Deus. Então o verso 22 diz: contudo, olha só, preste atenção, não há rebeldia. Eles não entendem, eles questionam, mas não é rebeldemente. Contudo, por amor de ti. Olha que esse verso 22, Paulo replica lá em Romanos 8. Você vai lembrar, olha só. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Lembrou do canto de vitória de Paulo, do Romanos 8? Paulo tirou daí, ó, pedacinho dele. É claro que o salmista, isso não é uma questão literal, que o salmista fora morto, não é isso. É uma figura. Ser morto todos os dias expõe uma condição deplorável, uma condição que eles estavam vivendo sob reais ameaças de morte, de medo, medos e intranquilidades. Tem tudo a ver com a gente hoje. E tudo isso eles passavam, segundo o texto diz pra gente, por ti, ou seja, por amor de ti, por ser fiel a Deus, por se manter na presença do Senhor, caminhando com os preceitos de Deus, com pacto com o seu povo, com fidelidade a esse Deus. Então eles sentiam que a vida, os reveses da vida, parecia como estava indo para o matadouro todo dia. A sensação de morte, tamanha era a angústia que ele estava vivendo. E aí o quarto benefício, depois do caráter, depois de entender a mão de Deus que prova a gente, depois de caminhar, de se posicionar, mesmo assim se manter fiel a Deus. E o último e quarto benefício que eu estou destacando aqui nessa noite, que os pais passaram para eles, que os antepassados passaram para o salmista, é manter a esperança na provação. Uma lição importantíssima, que o conhecimento veio para essa geração, para a geração deles. A pergunta é, será que nós estamos fazendo isso, passando isso para a nossa geração? A gente tem mantido um coração esperançoso? Isso transmite um valor de importância tremenda para a oração. Quando eu oro, porque eu tenho esperança, eu não vou orar de qualquer maneira. Quando eu oro, que eu estou indo diante do Senhor, nós fizemos isso hoje com mais afinco um pouco, porque eu sei que dele vem a resposta, dele vem a solução. Eu tenho esperança nesse Deus. Por isso esse salmo não poderia, depois de expor tanto sofrimento, terminar com uma oração sem nenhuma esperança. Não é isso. O verso 23 fala para a gente: desperta, por que está dormindo, Senhor? Isso também não é literal. Acorda, né? Não nos rejeite perpetuamente. Isso é o desejo, a ansiedade do poeta de ver a ação de Deus, a pressa que ele tem de sair dessa circunstância. Então dificilmente o salmista quer dizer que por meio da figura que ele colocou aqui, desperta, que Deus está dormindo, está com sono. Não é isso. A gente sabe que no próprio Salmo, Davi diz que o Senhor não cochila, quanto mais dormir. O Senhor não cochila.
Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, é uma maneira figurada dele, com o Senhor, expressar a sua ansiedade, a sua pressa, mas ele sabe que a confiança dele está nas promessas do Senhor. Que o Senhor está alheio à situação ou incapacitado. Não é nada disso. Já que ele afirmou aí que ele é responsável pela provação. Tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. Assim o salmista figuradamente, entenda, refere-se à espera desse Deus no momento adequado para libertar ele. Então, apesar do silêncio divino em tal ação, o salmista aprendeu com as experiências dos antepassados, dos mais velhos, que Deus é misericordioso e tem prazer em restaurar os seus, em restaurar o seu povo. Portanto, é cheia de esperança a frase do verso 26, a oração desse salmo. Faça, verso 26, surgir socorro para nós e resgata-nos por causa da tua fidelidade. Então Deus é fiel a gente, não a gente direto, mas Deus é fiel à sua palavra, aquilo que ele promete ao seu povo. Isso que eu quero concluir com você. Ainda que pode, por algum momento, a gente pensar que a nossa paz se foi, a aflição foi tamanha, como ele viu aqui. Quem pode, depois disso tudo, em sã consciência, desprezar os estudos, né? De olhar para a Bíblia e estudar a Bíblia, como é que a gente está fazendo aqui? Quem menospreza uma pregação bíblica no culto, né? Que você vai ouvir, de adoração a Deus, da palavra de Deus, de um modo tão maravilhoso? Não tem como, porque ali vem para nós as promessas, os confrontos de Deus, o consolo de Deus para a nossa vida. Quem poderá insensivelmente, melhor dizendo, desprezar as santas orientações para a vida cristã, para a nossa vida e para o serviço de Deus? Então, eu termino mesmo dizendo para vocês Romanos 15:4. Pois tudo, afirmou o apóstolo Paulo, quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação, como eu falei para vocês, das Escrituras, olha o que ele diz, Romanos 15:14, tenhamos esperança. E mais, queridos, quem se omitirá em transmitir à próxima geração a mensagem que nós temos aprendido de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que age na hora certa? Afinal, chegará o dia em que será a vez de nossos filhos dizerem: ó Deus, como nós temos ouvido dos nossos pais, aquilo que eles nos relataram, o que fizeste nos dias deles. Foi isso, é um salmo considerado da classe didático, nos dias remotos, como a gente viu no verso 1, que os nossos filhos possam lembrar do que a gente tem dito para eles a respeito do Senhor. Que Deus se encaixe aí no teu coração, na sua vida, para que você entenda que conhecer a Deus é um privilégio, é algo muito sério na nossa vida, e a gente tem esse compromisso de transmitir para outras gerações o plano eterno do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Quem chegou por agora aí, nós estamos sem o louvor hoje, os irmãos estão sem internet, e eu estou transmitindo direto da minha casa, a gente teve um período de oração, e agora meditamos no Salmo 44. Eu estou entrando de férias hoje, tá bom? 10 diazinhos, volto no dia 5, e qualquer necessidade, a irmã Fátima está no meu lugar, ela responde por mim, tá? Os irmãos estão lá, estão tudo encaminhado, com as programações, tudo direitinho, é um domingo só que eu vou estar fora. Que Deus abençoe vocês ricamente. Quarta-feira que vem o Carlos Henrique está aqui com vocês ministrando a palavra, vai me ajudar, tá bom? Para eu ter esse tempo de descanso aí. Que Deus abençoe a vocês todos. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra dele nessa noite. Pai, muito obrigado por esse encontro, obrigado por essa oportunidade da gente refletir na tua palavra. Ó Pai, que esse conhecer do seu caráter,
da provação que o Senhor provoca na nossa vida por conta do teu amor santo. Ó Pai, essa esperança que precisa, ó Pai, invadir a nossa alma no meio das nossas lutas. Ó Pai, faça com que a gente se volte mais para a Tua Palavra. Faça que a gente se apegue mais à Sua Palavra. Ó Deus, o quanto isso é importante nesse momento. A gente só vai transmitir para gerações futuras aquilo que está dentro de nós, o que foi implantado dentro de nós. E se a gente não se demora um pouco diante da oração, um pouco diante da Tua Palavra, nós vamos passar, o que nós vamos passar para a nossa geração é palha, onde o vento passa e sopra e espalha. Mas traga para nós essa fé, Deus, essa fé consistente, a luz, a base da Tua Palavra. Muito obrigado por essa noite. Que seja uma noite de paz, de descanso. Que o Seu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e te faça muito feliz ainda nessa noite, para a glória do nome dEle. Amém? Um beijo, fiquem na paz. Semana que vem vai estar tudo certo. A internet deles vão voltar. Foi um problema só, tá? Deus abençoe a todos. Amém.